Olá, sejam bem-vindos à edição número 276 do podcast Posto Emissor. Nós estamos a 9 de abril de 2026 no estúdio 1 do edifício Francisco Pinto Balsemão, em Paços de Arcos. O meu nome é Luís Guerra e à minha frente está Fernando Alvim, um homem da rádio, de TV e de múltiplas outras valências, sendo nomeadamente fundador do Festival Termómetro, que há 30 edições nos mostra música nova e revelou muitos e bons artistas da nossa praça. Também falaremos deles mais adiante. É precisamente nessa condição que o recebemos no podcast da Blitz. Olá, Alvim, bem-vindo ao Posto Emissor. Olá. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de começarmos, devo dizer que acabámos de ouvir um cheirinho de Aurora, a mais recente canção de Liken, projeto de Constança Ochoa, cantora de Coimbra, que em 2025 venceu a 29ª edição do Termómetro. Mas estamos aqui para falar da 30ª, que já começou, com eliminatórias já efetuadas no Porto, em Caminha, em Cascais, Aveiro a 9 de abril, que é precisamente o dia em que estamos a gravar este podcast, que vai ser ouvido no dia 10. Angra do Heroísmo a 10, lá está. Covilhã 16, Odmira 17, dia 24 em Viseu, isto é, volta a Portugal em Cantigas, né? Dia 26 em Ovar. Até à grande final tem lugar a 10 de maio em Lisboa, às 16 horas, um horário algo surpreendente Matiné. para quem... Matiné, exatamente. Onde é que vai ser? Quem é que lá vai estar? Além dos finalistas, obviamente. O que é que se projeta para essa grande final? Olha, a grande final deste ano vai ser então no dia 10 de maio. A primeira coisa que posso aqui revelar é que é a primeira vez que fazemos uma matiné. E porquê é que fazemos uma matiné? Por que não? A resposta é por que não fazê-la? E achamos que pode resultar bem. É também uma tendência. Há cada vez mais pessoas a saírem à tarde e não à noite. Também é bom para o nosso júri, que assim não se deita muito tarde. Sim, eu, à medida que também eu vou envelhecendo, vou percebendo que as pessoas chegam ali à meia-noite, uma começa a ser tarde, tem filhos. Começa a dar o soninho, não é? Sim, eu não sou propriamente esse tipo de pessoa, mas a verdade é que sinto. Sim, à tua volta. Que à minha volta estes velhos que gravitam à tua volta. E já pensa também nessas pessoas que fazem isso. Mas era a terceira idade. Depois, dizer que tinha muitos planos para esta final da 30ª edição. Bom, o meu plano principal era colocar o Samuel Lúria e o Molinex a tocarem juntos, e sim, eles os convidados, mas isso logrou-se e eu não consegui. É curioso, estás a falar daquilo que falhou. Sim, falhou logo. Até porque falharam muitas coisas ao longo do tempo, mas também muitas coisas que nós conseguimos. Acho sobretudo que fomos sempre um festival despretensioso, que privilegiou a relação com os autores e com as bandas. Isso é que nos importava, e acho que conseguimos ao longo destes 30 anos dar boas condições às bandas. Aliás, nestes últimos, diria, 8 anos, essas condições melhoraram ainda mais, porque hoje em dia as bandas participam no Termómetro e têm um cachê ao participar, mesmo que seja o seu primeiro concerto. A nossa ideia é que os artistas, mesmo no início de carreira, percebam que o seu talento tem que ser sempre compensado. Vou-te pedir para me dizeres o valor do cachê, para eu saber se concorro à edição da próxima. Eu acho que era deselegante dizê-lo, mas posso dizer que vale a pena. E eu acho que não é por causa disso que as bandas e os artistas participam, mas eu acho que muitos deles depois ficam admirados, porque nós não dizemos logo, estás a ver? Sim. E depois dizem, olha, nós vamos pagar-vos. Agora já sabem, não é? Agora já sabem. Mas como assim? É assim? Tu não vais dizer, porque obviamente, pronto, um valor astronómico que é um valor astronómico, sim, que não convém. Não pagamos, damos um caixa às bandas, obviamente que damos alojamento, alimentação, pagamos tudo. Que todas as despesas que possam. Deixa-nos a voltar um bocadinho atrás. Falhou Samuel Lúria e Molinex, então quem é que não falhou? Ganhou Mães Solteiras. Chegamos à conclusão de que Mães Solteiras podia ser uma ótima formação. Eles são ótimos, fui vê-los, gostei bastante. E acho que é uma boa aposta com uma série. Eles deram um concerto na Casa Capitão, que exatamente, há uma coisa de 2 meses, 3 meses. Sim, assim, foi justamente aí. E eu acho que eles são ótimos. Uma banda com Joaquim Albergaria, uma série de gente ligada a outras aventuras no passado.
Vicious Five, Paus, não é? Membros dessas bandas. E tem esta é a parte que o Sonoplasta vai cortar depois para encurtar. O Hélio Moraes dos Lida Martini. Sim. Queria que viajássemos agora até à primeira metade dos anos 90. A primeira edição do Termómetro nós estamos a falar da 30ª edição, mas não são 30 anos. O Termómetro começou há mais de 30 anos, começou em 94, salvo erro. Sim. Lembras-te com rigor do primeiro tijolo do festival? Como é que a ideia te surgiu? Onde é que estavas? Onde é que se acendeu essa luz? Porque há situações da nossa vida em que nós sabemos perfeitamente onde é que estávamos, em que sintonia mental nos encontrávamos, mas esta ideia apareceu-te, não é? Sim, é fácil explicar-te. Na verdade, eu vivia no Porto. Sim. E pela primeira vez eu tinha ficado sem fazer rádio. A rádio onde eu estava tinha acabado. Era a Rádio Press. Tinha acabado. E eu fiquei assim, tipo, mas como? Então, mas o que é que eu vou fazer à minha vida? Tipo, a única coisa que eu sei fazer na vida é rádio. Eu tinha 18, 19 anos, não sei. E aquilo para mim era algo que eu não estava à espera. Eu pensava que a rádio ia ser a minha profissão em toda a minha vida. Ia ser a minha vida, imagina, aos 19 anos. E acabou por ser. E foi. Mas naquela altura a questão era: afinal não vai ser. Porque não há mais nada. Não há mais nada. Tipo, e não parece que alguém me vai dar agora emprego. Então eu, para manter a mente ocupada e para não enlouquecer, como se as pessoas às vezes enlouquecem com este tipo de coisas, não é? E eu senti que podia enlouquecer facilmente, porque não ia exercer aquilo que eu gostava de fazer na vida. E assim, porque é que eu não posso criar um festival, sei lá, novas bandas, novos artistas, onde descubra novos valores? Esta era a minha, era o meu objetivo. E fiz a primeira edição do festival. O que é que aconteceu? Nessa primeira edição participaram algumas bandas e os Blind Zero ganharam. Os Ornatos Violeta participaram. Uma banda que na altura era conhecida, que eram os Alucinogénio, também participaram. Aconteceu tudo. Aliás, houve uma bronca, mas uma bronca a sério. É a história deste festival. Nas 30 edições, eu diria que a maior bronca foi na primeira edição. Porque o festival inicialmente era unplugged. Ouçam, eu era um miúdo que queria fazer um festival de bandas e que pensava que isto é uma edição, sei lá eu. E o regulamento dizia que toda a gente tinha que atuar com cenas acústicas, portanto, guitarras acústicas, baixos acústicos. E os Alucinogénios, na sua atuação, houve um músico que não tinha baixo acústico e tocou com elétrico. Pronto. Bronca, claro. E na verdade, isto foi assim, eu diria que foi o maior escândalo. Depois, a partir daí, acho que não houve mais. Porque levantaram-se questões. Não, levantaram-se questões, tipo, então como é que eles passaram, não é? Tipo, olha, sei lá, não havia baixo acústico, olha, passaram, estás a ver? Tipo, tudo bem. E por causa disso, os Ornatos Violeta disseram: então não vamos à final. Tipo, os Ornatos Violeta não vão à final por causa disso. E eu disse assim: então, mas agora o que é que eu faço? Agora digo, pronto. Aquilo havia muitas questões. Eu era muito novo. Hoje em dia, claro que seria impensável isto ter acontecido, não é? E então assim aconteceu. E os Blind Zero ganharam essa final. E depois, passado de 2 anos, portanto em 96, portanto, em 95 ganham os Bad Legacy. Não lhes aconteceu assim nada. Havia uma banda que ficou em segundo lugar que era ótima, que eram os Honey Bee. E muitos desses elementos depois foram para a banda do Pedro Brunhosa, isso recordo-me. E depois na terceira edição, isto é, em 1996, ganham os Silence 4. E eu acho que esta feliz coincidência de bandas que depois se notabilizaram, depois passarem pelo termómetro, fez com que eu dissesse: agora não vou parar, não é? Tipo, vou parar porque olha, estão a surgir aqui boas bandas, claro. As coisas estão a acontecer. E assim fiz até ao tempo atual. Voltando ainda a esses primeiros tempos, nós vamos percorrer aqui um bocadinho as coisas por ordem mais ou menos cronológica. Tu, para teres essa aventura de fazer um festival, tu não partiste a seco. Isto é, tu tiveste de rodear de alguém, certamente. Tinhas, obviamente, possivelmente uma visão do que era a música portuguesa na altura, não é? Alguém
imagino eu, não embarca para fazer um festival sem conhecer minimamente aquilo que está à volta. Qual é que era a tua relação para já com as bandas e os artistas? Tinhas amigos? Era uma questão de gostares de algumas bandas? Tiveste completamente nas mãos das candidaturas que te enviaram? Estabeleceste convites tu próprio? Sim, eu sempre fiz. Bem, para começar, nunca estive sozinho, né? Sempre arranjei uma equipa com mais pessoas que me ajudassem. E depois sempre fizemos muita investigação. Eu diria que a grande maioria das bandas que participaram no Termómetro, hoje em dia, 80%, 70% das bandas são por convite. Muitas delas por inscrição. Devo confessar-te que, coincidência ou não, a edição deste ano foi a que teve maior número de participações. Tivemos cerca de 500 participações. Até tivemos um bocadinho mais. E o que é absolutamente... Como é que existem 500 artistas, 500 bandas, novas bandas que querem participar no festival? Isso é ótimo. Se calhar já tem a ver com a cena dos cachês. É possível. A informação espalhou-se. Sim, mas isso é ótimo. E acho que a qualidade tem vindo a aumentar. Mas importante, na altura, no início do festival, em 94, 95, 96, vamos ver, a net ainda não estava disseminada como está no tempo atual. Isto é, o termómetro tinha uma outra função. Era, de facto, para muitas bandas, essencial. Era uma montra, dava uma visibilidade fora do comum. Eu sempre estive muito ligado à rádio também. Sempre tive o apoio das rádios onde estava. Naquela altura estava na Rádio Nova Era. Depois passei para a Rádio Comercial. E da Rádio Comercial passei para a Antena 3. E de cada vez que eu estava numa rádio, as rádios apoiavam este festival, sabendo como ele funcionava. E há muitas coisas que aconteceram. Uma delas, talvez a coisa com mais me orgulho na vida, talvez esteja a exagerar, mas orgulho bastante. Na verdade, fui eu que apresentei o Manuel Cruz e o B Fachada e o Samuel Uria uns aos outros. Eu levei o Uria e o B Fachada no meu carro de Lisboa até ao Porto. Fomos almoçar com o Manuel Cruz ali à Praça dos Poveiros, num restaurante que foi o Manuel que escolheu. E o momento em que os três neste caso, se conhecem pela primeira vez, é histórico. Eu devia ter gravado isto. Não gravei, claro. Estavas lá. Mas eu estava lá. É um bocadinho como... Eu fui responsável por isto. Adão e Eva, e havia um terceiro elemento ali. Eu vi este momento, não é? Eles estão-se a conhecer, não é? E depois, curiosamente, eles estão-se a conhecer porque eu decidi juntá-los num concerto lendário no Termómetro, numa final que foi no LX Factory, em 2010, acho que sim. E depois eles ficaram à tarde todos juntos. Eu saí de campo, não é? Não quero estar aqui a fazer, não vou estar aqui a fazer nada. E depois eles ficaram lá a ensaiar e tal, não sei o quê. Um facilitador, não é? Aquelas pessoas precisavam de se conhecer. Tu sabes que agora a palavra facilitador parece que tem uma conotação pejorativa, não é? E negativa. Sim. Mas aquilo que eu sou, na verdade, é um facilitador. Mas tipo, esqueçam lá o Marcos Mendes, não era. É tipo, entenda, percebes? Eu sou isso, eu gosto de dizer isso, eu gosto muito de ser um facilitador. Tipo, como é que eu vou? Então, se eu vejo talento, fico doido. O que eu gosto mesmo é perceber que há talento, que há ali uma coisa, e como é que eu vou. Como é que isto vai crescer? Como é que vamos resolver aqui este problema? Como é que vamos revelar esta pessoa ou esta coisa que nós acabamos de descobrir? Há melhor coisa do que essa? Eu não sei. Eu gosto de dizer, então jocoso, que quero ser o novo Júlio Isidro. Se calhar é isso que eu quero ser o novo Júlio Isidro. O Júlio Isidro tem que ter sucessão. Posso ser eu. Não me importa. Nesses primeiros tempos, imagino que a forma como as candidaturas chegavam ao Termómetro passava muito pelo meio mais comum na altura, que era as cassetes. Claro. E ouvir uma cassete dava trabalho. Repara, e dá trabalho na mesma agora que é digital. Porque é uma enorme responsabilidade tu escolheres uma banda ou um artista em detrimento de outro. E quem sou eu? Não sou Deus, não é? E eu fico sempre ali com imensas dúvidas. Não sou eu, são várias pessoas que ouvem. E nós temos muitas reuniões e tipo, olha lá, e agora? Vamos ouvir outra vez, espera aí, não sei o quê. Tens a certeza? Agora o que é que achas? Muitas vezes também é importante nós percebemos que tem que haver diversidade, não é? Olha, este projeto era interessante, este estilo faz sentido incluirmos no festival.
E a nossa ideia é sempre essa, é sobretudo fazer com que as pessoas percebam qual é o objetivo do festival e que tenham a mesma curiosidade que nós temos para ir ver coisas que possivelmente estão no início e que mais do que possivelmente não conhecerão. Pronto, é isso. Ia-te fazer uma pergunta que não sei se me vou conseguir explicar bem, mas assenta no seguinte: hoje em dia é muito fácil tu soares, em termos técnicos, razoável. Por oposição àquelas bandas de garagem que punham um gravadorzinho ao lado, carregavam no rec e começavam a gravar. Sim. Não se torna hoje mais complicado destrinçar onde é que está realmente o verdadeiro talento? É ótima a tua pergunta. Deixa-me dizer que é como se houvesse uma espécie de Photoshop áudio. Isto é, isso acontece muito. Porque as bandas e os outras têm toda a tecnologia disponível ali, podem editá-la quando enviam as músicas, quando as publicam. Só que depois vão apresentá-las ao vivo, não é? E aí ao vivo aí é que é, não é? Como é que vão conseguir fazer o mesmo que fizeram com todo o tempo, com a edição? Repare-se, o que é normal, não é? É normal que seja muito mais difícil. Claro. O desafio é esse. O desafio para as bandas e para os autores é apresentar ao vivo aquilo que está disponível nos meios digitais. E por vezes percebe-se que parece que estamos perante outra pessoa. Outra banda, não é? Mas espera aí, isto era bem isto, não é? Por outro lado, se calhar era também complicado em gravações mais lo-fi dos anos 90, também se calhar havia ali pérolas escondidas que escaparam, não é? Porque aqueles cantautores de guitarra e não sei o quê, muitas vezes tu não tens uma gravação completamente rofanha e não tens a percepção de que aquilo pode chegar mais longe. Sim. Repara, muitas das vezes eram as bandas que ficavam em segundo lugar que tinham maior projeção. Acontecia connosco, mesmo que acontece muitas vezes com a Miss Portugal. Agora já não existe. Mas normalmente era a Miss Simpatia que ia ter projeção e não a Miss Portugal em si. E connosco isso também funcionava muitas vezes. Não era a banda vencedora que depois ia ter projeção, era justamente aquilo que ficava em segundo e em terceiro. Aceitarias no termómetro um artista cuja música fosse integral ou maioritariamente composta por inteligência artificial? Ora bem, alguma cláusula do regulamento? Não há nenhuma cláusula. Não há nenhuma cláusula. Eu diria, isso é uma grande questão, não é? Outro dia entrevistava o Sam da Kid e essa questão fez furor. Eu fiz exatamente essa questão ao Sam e vale a pena ver a resposta dele. Não a vou reproduzir porque não sei integralmente como ela disse, mas eu diria que isso vai ser uma inevitabilidade. A inteligência artificial vai entrar na criação. E portanto, eu acho que o que vai haver é uma espécie de tutor disto, não é? Fui eu que coloquei o prompt que deu origem a esta música que vocês gostam de ouvir. Eu não sei, mas eu sei que todos nós vamos olhar com desconfiança no início, mas daqui a um tempo a minha pergunta é: tu gostas de uma música? Vais deixar de gostar dela se souberes que ela é feita por inteligência artificial? Ou vês um filme, este filme é extraordinário, e no final dizem: pois é extraordinário, só que foi feito por inteligência artificial. Já não gosto. Afinal já não gosto. Sim, mas estavas a chorar? Pois, mas já não gosto. Estava a chorar agora. Eu percebo, é uma grande questão, não é? Sim, é quase. Vais a um restaurante, adoraste aquela tortilha, mas depois dizem que aqueles não são ovos, não é? Exato. E depois de repente. Não são ovos. Mas eu gostei. Pois, exato. Então agora o que é que ficamos? Eu acho que é isso. Será que, imagina, vês um quadro deslumbrante, aceitas comprá-lo, depois dizes: olha, mas isto foi feito por inteligência artificial. Então, como assim? Não, olha, isto. Portanto, eu acho que percebo perfeitamente quem olhe com desconfiança isso, mas também percebo quem veja com naturalidade que a criação passa também por usar algumas dessas ferramentas. Isto é, vamos cá ver, é como tu teres aqueles martelos automáticos, não é? Sim. Ou, sei lá, o Black & Decker. Sim. Pode haver uns puristas a dizer: não, eu uso aqui a minha chave de fendas. Alguma vez eu vou usar o Black & Decker. E a pessoa do Black & Decker diz assim: tudo bem, mas olha, vais demorar muito mais tempo
e vou fazer isso mais rápido. Vou construir, entretanto, 250 prédios enquanto vais construir um. E ele, pois está bem, mas eu construo um e é muito bonitinho. E eu, mas não sei, pode haver depois aqui. entraria depois aquela discussão de estás a criar por uma finalidade utilitária, ou tipo, queres construir uma estante, ou se queres fazer uma obra de arte a partir dali, não é? Claro. O problema é que eu acho que a inteligência artificial, com curadoria, com os tutoriais certos, pode vir a fazer obras de arte. Verdade. E quando chegarmos ao dia em que a inteligência artificial irá refletir sobre si própria, aí será outros desafios que colocarão. Machine learning, não é? Há quem diga que a próxima geração de inteligência artificial é que vai decidir como é que vai ser a inteligência própria, ou seja, ela própria a criar-se a si própria. Há bastantes perigos, como tu sabes, não é? Com o uso da inteligência artificial. Agora estamos só a falar na parte em que diria que não é tão perigosa, não é? Perigosa, não é? Sim, na música, sim. Mas sim, eu acho que esse tempo virá. Eu confesso que ando fascinado com a inteligência artificial, ando a descobrir tudo, como é que as coisas funcionam, e mesmo na minha atividade principal, que é a rádio, é absolutamente assustador, não é? O notebook LM é algo que tu colocas um PDF e com esse PDF ele produz um podcast onde duas vozes sintéticas estão a falar sobre aquele assunto baseado naquele PDF. Isto é, não estou a imaginar nenhum assunto, é baseado naquele texto. Sim. Que eles falam, parecem duas pessoas a falar. Isso é o fim da minha profissão. Não é? Podes inclusive escrever qualquer coisa como agora diz assim uma Alvin ou tipo uma hesitação qualquer típica do Alvin, e ele vai ter esse tipo de coisa. Isso, e portanto, mesmo a minha atividade, obviamente que está ameaçada, e eu diria que estão mais ameaçadas as pessoas que são tanto ou quanto, como diria, facilmente imitáveis. As mesmas que não são facilmente imitáveis estão ameaçadas também. Pronto, vou tentar salvar. Eu acho que pronto, eu e todos. Às vezes ponho-me a pensar de facto quem é que poderá estar a salvo desta vaga. Nós continuamos a precisar de alguém que nos faça obras em casa. Sim, eu acho que essas pessoas são para já ainda. Mas quando agora parece que estamos a ver, por exemplo, especialistas do não somos, mas quando começarem a entrar em cena os robôs humanoides, também essas, achas que não vai haver o canalizador que é um robô humanoide? Bom dia, sou o robô humanoide. Onde é que é o problema? E lá vai o robô humanoide ver aquilo. Eu acho que isso também vai acontecer, mas acho que vai demorar mais. Portanto, eu acho que esse tipo de atividades são aquelas que mais dificilmente irão ser. Será o fim daquelas piadas do leiteiro e da mulher que vai receber, ou o canalizador, porque a partir daí será um humanoide. E as piadas começam com os robôs humanoides. Eu sei bem com quem é que tu andas medida. Não é? Piadas essas que são feitas pelos próprios robôs sobre si próprios. Bem, falemos de coisas mais palpáveis e mais carnais. Deixa-me só dizer que em relação aos robôs humanoides, que eu penso neles a fazerem tarefas que os humanos dificilmente lá chegarão. Sei lá, a primeira que me ocorre é o robô humanoide bombeiro, que vai para uma zona sem medo de se queimar. Sem medo de se queimar. Isto pode ficar todo chamuscado na mesma, não é? Não tem filhos, não tem mulher. Exatamente, não deixa a família. Exatamente, é um robô que não tem nada a perder. O robô bombeiro humanoide. Tipo, isto de certeza que vai acontecer, não é? Isto vai ter que acontecer. Sim. Quantos anos é que dás para isto acontecer? Eu dou o máximo 5. Não sei. Haverá certamente depois uma altura em que os próprios robôs terão família, não sei. E depois, será que morreu o meu robô? Será que a nova vaga de sentimentos vai partir daí depois a certa altura? Há uma experiência muito interessante, que é o facto dos robôs terem cada vez mais aspecto humano faz com que tu comeces a ganhar afinidades. Há vídeos que eu aconselho a veres no YouTube, em que, por exemplo, está um robô humanoide e alguém propositadamente dá-lhe um pontapé para ele cair. Ele faz isso para provocar as pessoas que estão a ver, e as pessoas dizem: qual foi a necessidade de teres dado um pontapé? Percebes? Sim, percebo. Se desse um pontapé a um frigorífico, claro, as pessoas tipo, tudo bem, é frigorífico. Mas como tem aquela figura humana, parece que estás a bater numa pessoa que não vais. Sim. Não é? Isto levanta-nos tantas questões. Mesmo, não é? Levanta-nos tantas questões que nós não sabemos se estamos preparados para abarcá-las todas de uma vez só, não é? Mas será, sabes que já vamos sair aqui dos robôs humanoides, só porque estamos a navegar neles. Porque os robôs, como é óbvio, como a inteligência artificial, têm memória. E o que vai acontecer é. Isto
é incrível, mas isto vai ser, eu acho que não vai ser muito. Tu vais passear com o robô à Gulbenkian e no outro dia o robô diz-te: olha, porquê que não vamos passear outra vez à Gulbenkian? Foi tão agradável ontem, o dia estava tão bom. Sim. E tu sabes que queres estar no Estádio da Luz às tantas horas e tens que levar o puto, não é? O robô humanoide à Gulbenkian, porque o menino gosta de arte. Vamos deixar os robôs humanoides. Vamos deixar. A tua fase de crescimento musical, em que eras um ser humano e não um protótipo de robô humanoide, normalmente é a adolescência, dá-se no Grande Porto, já falaste. É a rádio que te molda musicalmente ou tiveste outras referências? Os amigos mais velhos ou os da mesma idade, o que se ouvia em determinados bares, o que existiam nas lojas de discos? Onde é que tu foste pescar as tuas referências musicais? Olha, a rádio acho que foi mesmo a minha maior referência. Eu recordo que comecei a fazer rádio aos 13 anos, não é? E primeiro em rádios locais e depois comecei a crescer profissionalmente e todas aquelas pessoas que trabalhavam na rádio, a música era claramente a sua obsessão. E sempre se falou muito de música. E as pessoas que fazem rádio, quase todas, não diria todas, mas quase todas passam música, são DJs. E isso também aconteceu comigo. Eu muito, muito rapidamente, aos 17, 18 anos, também já passava música. E isso fez com que eu chegasse a muitos artistas. Depois também entrevistei muitos. Entrevistei o David Byrne, entrevistei o Nick Cave, entrevistei o Michael Stipe. Quem é que eu entrevistei? Entrevistei tanta gente. Era uma altura em que eu estava na Rádio Nova Era e percebeu-se que eu gostava de fazer entrevistas e que podia ser interessante a fazer algumas delas e fiz. E a música começa a entrar por causa da rádio na minha vida e ganha também um maior peso a partir do momento em que eu organizo o termómetro e começo aí sim a dar atenção à música que se faz em Portugal e começo a ficar cada vez mais interessado em descobrir para onde é que ela vai. E é muito interessante perceber as fases que o termómetro teve e anos em que nós recebíamos muitas maquetes, em que claramente as bandas estavam todas numa de underground, a cena de Seattle, estás a ver? Sim. O grunge. Desculpem, estava a faltar a palavra. Era tudo grunge. Depois, quando foi a cena dos Oasis, era tudo Britpop. Não é? Vários projetos que via-se ali a cena. Houve aquela fase do new metal dos Limp Bizkit, sim, não sei claro, quê, claro. E daquele pessoal que tocava assim com os calções, sim. E os baixos assim, pronto, estás a ver, Rage Against the Machine também um bocadinho antes, que era ali assim um bocadinho. O rock sempre foi. A música sempre foi influenciada. E o rock sempre foi a principal fonte, eventualmente. Eu sei que vocês tentaram tentaste sempre haver um certo equilíbrio, especialmente nos últimos anos em que o rock não é dominante. Sim. Mas nos primeiros anos havia uma componente fortemente rock. Sim, muito. É curioso perceber. Eu acho que todos nós, em todas as atividades, somos sempre influenciados por alguém no início. A tendência que nós podemos ter em imitar alguém é elevadíssima, não é? No início tu estás ali um bocado perdido, então o que é que tu fazes? Não é bem imitar, é tipo, és tão influenciado que parece. Sei lá, eu fui agora ver os Tame Impala, e eu estava a ver os Tame Impala e estava a dizer assim: bem, os Capitão Fausto vieram aqui beber de uma maneira, estás a ver? E é óbvio que sim, só que, claro, tipo, no primeiro disco, não é? Mas depois daí as pessoas têm que ganhar personalidade. Eu lembro-me que no início da minha atividade na rádio, eu adorava o Miguel Quintão. Então eu tinha muitas vezes tinha uma tendência a imitar o Miguel Quintão, a forma como ele falava. E depois tive que deixar de ouvir, dizer, pá, isto é ridículo. Eu não sou Miguel Quintão, nunca vou ser, eu tenho que ser outra coisa. E depois fiz o meu caminho, que é bastante diferente do Miguel Quintão, mas acho que o dele é melhor. Certamente serás o pior juiz em causa própria, mas também já percebeste que há uma série de personalidades da rádio contemporânea que também vão beber muito a Fernando Alvim. Claro, é possível. Alguns assumidamente, outros se calhar mais. Eu acho que isso é sempre uma homenagem, não é? Sim. Acho que é uma coisa. Não sei quem é que anda. Ainda vais descobrir que algum é um robô humanoide. Sabes que ontem eu coloquei um texto que fez furor nas minhas redes sociais, isto porque fui a um almoço e nesse almoço uma miúda que estava lá da produção disse assim: olha, fui ver o concerto do Tame Impala no domingo,
E o vocalista da banda que fez a primeira parte. Sim, os Rip Magic. Não é? Rip Magic, Exatamente. ele é um sósia teu, não é? é igual. Ele é completamente igual. Ele chama-se, como é que se chama? Marco Pini. Ok. E eu vi as fotos e disse assim, isto é impressionante, é igual. Então fiz um post a dizer, são manifestamente falsas as acusações de que será meu filho ou meu irmão e não sei, não tenho nada a ver com o senhor Marco Pini. Foi muito engraçado que havia muitas reações a dizer, só acreditamos nisso com o teste de maternidade. Eu uma vez encontrei também é difícil aos próprios assumirem que pessoas são parecidas connosco. Sim. As pessoas dizem, tu és parecido com este, eu digo, acho nada, eu sei quê. Mas uma vez eu encontrei um sósia meu numa edição antiga do Jornal 7, de 1988. Era um casal, eu era parecido com o elemento masculino do casal, que tinha ganho o Totobola, ou um sorteio, o que é. Eles dois estavam com uma cara miserável, que não tinha acabado de ganhar nada, mas o sujeito era a minha cara chapada. Sabes que até este Marco Pini aparecer, na verdade, há muitas pessoas que vão enviando esta pessoa parecida contigo, não? E houve um que não houve hipótese, que era isto é cara chapada, e infelizmente era um terrorista do 11 de setembro. Um desses terroristas a dizer, não é possível, não é possível. Uma pessoa com barba e tal, eu não uso barba, mas era a minha cara, e pronto. Mas prefiro o Marco Pini neste caso. Falávamos há pouco de esta conversa anda sempre à volta da música, mas há algum artista super aclamado, assaz, estimado, que ainda não tenhas conseguido digerir? Porque às vezes quase parece que o problema é nosso. Eu às vezes inclusive gostaria de gostar tanto de certas bandas como outras pessoas gostam, porque obviamente são investimentos, as pessoas investem em algo bom e tiram imenso prazer. Estás a perguntar-me se eu tenho alguma embirração, é isso? Embirração, ou até aqueles casos, eu não tenho nenhuma embirração pela banda que agora vou dizer qual é, mas eu nunca consegui, já passaram muitos anos, os Pixies, e os Pixies são a banda da vida de muita gente, apesar do percurso mais recente dos Pixies ter tratado de alguma forma dinamitar o seu legado. O seu legado, exatamente. Mas eu sinto alguma inveja, eu gostaria de gostar de uma banda, dos Pixies neste caso, da forma como outras pessoas gostam, porque tiram dali um rastro de passado, um prazer continuado. Tens exemplos no teu caso? Eu devo ter imensos exemplos, só que eu não tenho assim um que eu possa ter. Isto faz-me impressão as pessoas gostarem desta. Até porque normalmente eu acho que há públicos para tudo, não é? E na verdade ainda bem, porque se todos gostássemos dos mesmos artistas e bandas. Aliás, até acho que aconteceu uma coisa curiosa com o digital. As posições estão menos extremadas em relação à música. E as tribos diluíram-se, não é? Eu acho que sim. Por exemplo, o Blitz, tu ias aos fóruns de discussão no Blitz e as pessoas insultavam-se. Insultavam-se porque a outra pessoa ouvia aquele estilo, e para ouvir aquele estilo era passível de ser insultado. Sim. Como assim? Porque aquela pessoa gosta de... aliás, aconteceram incidentes até nos festivais, não é? Toda a gente se lembra aquilo que aconteceu no festival da Ilha do Hermal. Exato. Apenas isso, só porque o Nickelback estava lá e pronto, se calhar estava um pouco fora do programa, mas não é por causa disso que alguém vai ser apedrejado, não é? Não estamos numa era primitiva. Eles não eram a banda mais aguardada do cartaz, porque a seguir vinham outros alemães, os Guano Apes, que eram o crop-off era o prato do dia naquela. E quem salvou aquilo até foi o António Freitas, que foi lá colocar água na fervura, porque a coisa estava muito... mas não faz sentido nenhum. Acho que se alguém não gosta de uma banda, sei lá, vai beber qualquer coisa ao bar. Essas coisas de facto já não acontecem tão facilmente, a não ser que haja de facto da parte da banda uma postura catastrófica ou completamente confrontacional. Mas por exemplo, os Oasis também saíram do Sudoeste depois de... Quem era a banda? Eu acho que era outra vez Guano Apes. Será que não era? Tu queres ver que agora é o Cid do Guano Apes? Ou eu estaria a confundir as duas situações e se calhar os Guano Apes foram não sei. Olha que se calhar é isso. Eu acho que os Guano Apes eram a banda que seguiam aos Oasis no Sudoeste, e no Hermal terá sido outra coisa. Bem, tanto de um lado como do outro não há justificação possível até porque, repara, é um rude golpe, sobretudo para a organização. Pois. O Hermal acabou por causa desse incidente. Bem,
de certeza que acabou por outras coisas. Sim. Mas esse incidente foi muito. Eu acho que foi eu diria que foi fatal para o festival, não é? Já agora, só pelo facto de estarmos em dúvida em relação a se foi Guano Apes ou não. Primeiro, as minhas desculpas a Guano Apes e à sua vocalista Sandra Nazi, que se estivermos a ser injustos, também um abraço para os Nickelback, que já levaram muita porrada nesta vida. Mas eu queria dizer que isto é a prova de que nós não temos aqui os telemóveis ligados, porque seria muito fácil, se calhar, descobrirmos quem é que de facto foi responsável de uma coisa e de outra. Mas sim, esse tipo de situações acaba por não suceder, e ainda bem. No termómetro houve alguma situação de porrada? Houve uma situação de porrada. Epá, isto foi numa edição em que ganhou o Mazgani e uma das bandas que não ganhou insurgiu-se. Pai, aquilo foi. Mas acho que. Pai, não sei. Olha, não vou dizer agora o que é que foi. Mas aquilo foi. Mas o que é que está a acontecer? Estás a ver? Mas como se diz no futebol, chegou a vias de facto. Empurrões e tal, e não sei o quê. Ambiente hostil. Houve ambiente hostil. Sim. Mas porque as bandas levam também a sua. Não queria chamar claque, não queria chamar claque, porque sim, levam a sua falange de apoio, e depois há ali. Não é normal, mas não achas que a competição, o facto de haver prémio e uma banda ficar em segundo, em terceiro e quarto, é terrível? Mas já não existe o segundo, terceiro e quarto, já não existe há muitos anos. Agora só há um primeiro. Sim, eu sei o que é que vais dizer. E por isso é que nós, cada vez mais, não queremos ser uma competição. Queremos retirar essa pressão. No fundo, olha só, os festivais de cinema, todos eles são uma competição. Sim, mas eu acredito que a grande maioria dos realizadores que vão ao Festival de Cannes vão para exibir o seu filme. Exatamente. É bom estar no Festival de Cannes porque há muitas pessoas interessadas em cinema e é ótimo estar ali. Se ganharem depois do Festival de Cannes, ótimo, cereja no topo do bolo, mas não será esse o bolo. Com o termómetro é exatamente a mesma coisa. Eu quero acreditar que as bandas que vão participar vão porque sabem ir ao encontro de um festival que as trata bem e que acho que dá bons espaços, acho uma boa visibilidade. E acho que é isso. Não é propriamente quero ganhar o festival. Agora, isso pode ser a cereja no topo do bolo. Ok, tudo bem, há um prémio final para isso. Olhando para trás, houve algum artista ou banda que em retrospectiva consideras que tenha sido francamente injustiçada, que merecia mais? Os Ornatos, se calhar, são um bom exemplo, não é? Porque tiveram depois o percurso que tiveram. Os Sloppy Joe, talvez, ficaram em segundo lugar. Da Marta Ren. Sim. Os Sloppy Joe acho que podiam ter vencido. Fiquei muito triste. É importante. Eu sou organizador, mas o meu poder de voto é exatamente igual a todos os outros 10, não é? Sim. Jamais em casa algum exercício. Não. Portanto, não é o que for. São 10 pessoas que votam na final. Uma coisa, e perdoa-me o desconhecimento se for o caso. Há montes de diversíssimos concursos que depois têm, nomeadamente o Festival da Eurovisão, que tem uma componente de voto popular. No termómetro isso não existe. Não, porque sabes que o voto popular pode ser um pouco perigoso, porque senão ganha. Está inclinado de alguma maneira. É que depois ganha o que tiver mais amigos, não é? Lá no Recinto. Então, percebes? Sim. Portanto, se ganha o que tem mais amigos, acho que isso não é justo também. E portanto, isso nunca pode ser por causa disso. Sabes que mesmo quando eu vejo os talent shows e não sei o quê, quando é a votação, há sempre um risco daquilo de ser adulterado. E esse risco é justamente, imagina, tens um amigo informático, arranja um esquema, não sei o quê, claro. Ok, de repente aquele artista está em primeiro lugar. Porque aconteceu isto? Não foi porque as pessoas em massa estavam em casa e votaram. E eu tenho sempre medo disto. Eu lembro-me, eu apresentei durante muitos anos um programa que era o top da Antena 3, onde de resto eu continuo a trabalhar e com muito orgulho. E era o A330. E no início era possível votar nas bandas mais que uma vez. E depois nós tínhamos acesso às votações. E aconteceu semanas em que tu vias que a pessoa que estava em primeiro lugar, imagina-se, tinha 25 mil votos e quem estava em segundo tinha 300. Quer dizer, o que é que aconteceu aqui, não é? Aconteceu aqui qualquer coisa da normal, houve aqui uma manipulação. E agora o que é que tu fazes? Não é? Entras em cena, dizes isto não pode ser, como é que tu provas? As coisas não são tão fáceis. Sim. E eu gosto de ser sempre transparente. Pelo menos quero dar sempre
dar sempre essa ideia. O cartaz do termómetro este ano é superior ao do Festival da Canção? Digo já, não sei quantas perguntas vais fazer, mas esta é melhor, não é? Olha, eu espero que sim. A minha pergunta é: espero que sim, mas não sei, visto eu não conhecer os candidatos ao Festival da Canção. Confesso que já muitas bandas que participaram no termómetro, depois, mais tarde, viriam a participar no Festival da Canção, mas também já aconteceu o contrário. Pessoas participaram no Festival da Canção e depois participaram no termómetro. Portanto, não temos nenhum estigma em relação ao Festival da Canção. Eu próprio, durante muitos anos, fiz um festival alternativo da canção, que era um festival que eu criei justamente para provar que era possível fazer melhor. E coincidência das coincidências, o nosso primeiro vencedor foram os Homens da Luta, com o tema E o Povo, pá. E 2 anos depois ganhavam mesmo o festival da canção. Portanto, nós fomos visionários. Esse festival foi muito engraçado. Nós não acabamos com ele. Vamos voltar possivelmente para o ano, porque as circunstâncias exigem. Porque as circunstâncias exigem, tipo, se calhar já estou a pedir o regresso do Festival Alternativo da Canção outra vez. E, tipo, se calhar com menos boicotes, eventualmente. Não é? Sim, e aconteceram coisas muito engraçadas no Festival Alternativo da Canção. E uma delas, ainda outro dia percebi que uma das bandas que venceu, que é o do Marabilha, 3 dos elementos do Marabilha eram dos Capitão Fausto, por exemplo. E eu só outro dia que vi isto numa. Mas o que é que estes gajos estão aqui a fazer? Aconteceram coisas. Eu acho que era do Marabilha, eu acho que é assim. O do Marabilha, que tem um realizador, tem um músico, como é que ele se chama? Não sei que é Oliveira, que agora é um realizador conhecido. Henrique Oliveira, não. Não é Henrique Oliveira, não. Não. Como é que ele se chama? Talvez eu me recorde durante esta entrevista. Pronto, e acontece. Uma premissa que tinha o Festival Alternativo da Canção, que nós fizemos isso para ver como é que era. O Festival Alternativo da Canção, quando ganhasse, o vencedor enviava uma carta ao vencedor do Festival da Eurovisão, coisa que nós fizemos, a dizer assim: meus amigos, nós ganhamos o Festival Alternativo da Canção. No dia 31, pois estávamos uma data, no dia 31 até à meia-noite têm que comparecer se quiserem ser festivais, se querem ser os campeões do mundo da canção. Se faltarem, seremos nós por falta de conferência. Pronto, então nós fizemos isto no Hard Rock, esta cena, enviamos lá para os vencedores e eles não apareceram, então declaramos os do Maravilha como os festivais mundiais, os campeões do mundo da canção, por causa da falta de conferência. Já que há pouco te surpreendiste pela pergunta sobre o Festival da Canção, eu vou insistir nesta via. Se a empresa Moroccan Oil, que é a empresa israelita que patrocina a Eurovisão, te viesse bater à porta e te propusesse apoiar o termómetro, tu aceitavas ou temias perder todos os potenciais concorrentes? Sim. Não aceitava. Não, a minha resposta é não. A música é separável da política ou isto está tudo ligado? Eu acho que está tudo ligado, cada vez mais, não é? Acho que não é possível separarmos isso. Acho que a música é uma arma de arremesso. Acho que a música pode ser uma arma mesmo, e sempre foi usada a esse nível. Agora, o Festival da Canção sempre foi usado. De resto, se nós analisarmos muitas vezes as votações do Festival da Canção, muitas vezes são atos políticos. Sim. Outro dia estava a pensar em voz alta e a recordação que eu tenho de miúdo é de toda a família ver o Festival da Canção. As pessoas reuniam-se e viam o Festival da Canção. Neste caso, perdoem-me, da Eurovisão, assim é que era. E eu lembro-me que a Espanha votava sempre, dava sempre uma boa pontuação a Portugal. E nós ficávamos a dizer: os espanhóis são sempre nossos amigos. Agora vem Espanha, vai-nos dar 12. E lá está a Espanha, Portugal, 12 pontos. E nós nunca dávamos, nunca retribuímos sabes? Nós éramos mais. E a verdade é que, se tu vês bem, a música espanhola evoluiu muito mais do que a nossa. Atenção, eu acho que a nossa está a passar o melhor período de sempre. Mas ainda assim, sei lá, quando vemos uma Rosalía, claro, o que é que podemos dizer? Mas queria pegar naquilo que disseste: estamos a passar pelo nosso melhor período de sempre. Exemplos. Sei lá, são tantos exemplos, acho que nunca mais saímos daqui. Olha, tens a Carminho, que ontem. Tens o Úria, não é? Tens os Capitão Fausto,
lá, vou ser injusto, não é? Tens o B Fachada, eu estou a falar da nova geração, não é? Mas posso falar de outros, tipo GNR, coisas assim, mas estamos a falar da nova vaga. Sim. Disseste claramente que estaríamos a passar um dos melhores períodos de sempre. Sim, é que não tenho mesmo a menor dúvida disso. Aquilo que eu vejo que a este nível é bastante bom. Acho que o acesso à internet veio democratizar o acesso de todos os artistas a boas condições de gravação, de criação. Acho que agora estão todos quase ao mesmo a esse nível, estão todos quase com as mesmas condições. Eu acho que houve ali uma altura nos anos 80 que as bandas só podiam gravar se tivessem pais ricos, não é? Então, aliás, antes, nos anos 60 só podiam ter uma banda se tivessem instrumentos, e para ter instrumentos era preciso ou seres dono de uma loja de instrumentos, ou teres dinheiro para comprá-los, não é? Claro. E sim, nos anos 80, especialmente, talvez, não sei, costuma dizer-se quase por brincadeira que não há uma única banda punk portuguesa que não tenha, cujos elementos não sejam filhos de alguém com dinheiro, não é? E com pasta e composição, não é? É verdade, eu acho que isso acontecia muito. E depois também havia outra coisa que é, muitas bandas nos anos 70 e 80 acabaram por uma razão. Porquê? Um deles tinha que ir para a tropa. E muitas das bandas ficaram ali tipo, olha, vai para a tropa, isto acabou, pronto, ok. E pronto, isso também foi uma coisa boa, não é? As pessoas deixaram de ir para a tropa e as bandas continuaram. E já que falávamos há pouco também de questões da separação ou da não separação da música da política, e separar o artista do homem ou da mulher, é possível continuar a ouvir um artista com prazer? Acho que é mais difícil, mesmo sabendo que ele defende posições indefensáveis. Eu assim de repente lembro-me de situações como dos Smiths, não? Exatamente, alguém sei lá, minimamente defensor de uma série de temas essenciais. É difícil, é difícil fazer essa separação. É muito difícil. É mesmo muito difícil. Eu não consigo fazer. Não consigo fazer. Não consigo. Por mais que eu goste da obra em si, posso gostar da obra, mas assim, mas é um bom canalha este gajo. Tipo, não é? E tu vais estar sempre a pensar na balança, o canalha pesa mais do que a obra, se calhar. Não é? Estás a ouvir aquilo e pensar, eu estou a gostar da música, mas o gajo é um canalha, não é? Eu acho que a idade me deu isso, deu-me essa consciência. O facto de ser um canalha pesa muito mais do que a obra. Que me importa a mim de ser um enorme gênio, de ser uma besta e não ter qualquer empatia. É isso. Por exemplo, é possível continuar a ver os filmes do Woody Allen com os mesmos olhos depois daquela nuvem de suspeitas? Claro que podemos sempre tomar partido de ok, não foi bem assim, ou se calhar há várias versões, não é? Ou se calhar ele tem uma relação com a enteada. Aconteceu uma cena e não se passa nada de errado. Mas já viste, o problema de tudo isto, não é? Das políticas de cancelamento, é que nós próprios nos autocensuramos. E aconteceu uma coisa muito curiosa a esse nível. Tem a ver com aquilo que acabas de dizer. O Woody Allen, como sabes, há um ano veio a Portugal, num concerto ali no campo pequeno. E eu fui ver. E a da altura estava com uma amiga minha e estava a gravar um vídeo. E disse assim: olha, vou postar. E ela olhou para mim e disse assim: não faças isso. Não queiras. Tipo, não faças isso. Vais criar problemas. Tu vais criar problemas. A ti próprio. Assim, então, mas exatamente, a ti próprio. Mas por causa de. Não é? Claro que nós sabíamos porque é que eu sabia porque é que ela estava a dizer isso. Mas tu achas mesmo? Ela, não faças isso, não faças isso. Isso não vai ser bom. E eu acabei por não fazer. Portanto, eu autocensurei-me. Há muitas pessoas que acreditam porque há muitas dúvidas sobre esse caso do Woody Allen, não é? Há muitas a investigação principal é feita por um filho da Mia Farrow, que se tornou jornalista, já ali é parte implicada de alguma maneira, o Ronan Farrow, se não me engano. Enfim, mas a pedra no sapato fica, não é? E depois como é que tu vais ver aqueles filmes outra vez se a cada cena
enfim, em que apareça uma jovem mais nova do que ele, tu ficares a pensar. Podes crer, não é? E esse tipo de intromissão na fruição da obra acaba por nos deixar desconfortável também, não é? Porque às vezes não conseguimos. E lá está, e a questão é essa: não conseguimos muito bem separar, ou não sabemos bem como é que devemos separar uma coisa da outra. E acho que também não seríamos completamente seres humanos, conseguimos separar completamente. É aquela coisa que estavas a dizer há pouco. O canalha pesa, porque nós somos sensíveis à canalhice. Sim. Eu sou bastante sensível. Acho que é mesmo essencial. Acho que é essencial não sermos um canalha. Acho que é absolutamente essencial. E estarmos preocupados também com os outros, não é? Pensarmos no coletivo, não de uma forma individual. Já foste canalha e arrependeste? Ou seja, já te aconteceu teres pensado que caraças, fui um pulha. Olha, tive essa sensação ontem. É verdade, aconteceu-me isto. Eu fui ao concerto da Rosalía e eu comprei um bilhete online numa aplicação conhecida de venda de bilhetes. De venda ou de revenda? De revenda. Ok. De revenda, desculpem, de revenda. Sim. Pá, não vou dizer o nome porque senão é deselegante, sim, não é? Sim. E o que aconteceu é que quando eu cheguei ao concerto da Rosalía, eu tinha comprado bilhete cerca de 15 minutos antes, porque eu não tinha a certeza se podia ir, e depois percebi que podia e fui. Custou-me 88 euros, e quando chego à porta, mostro o bilhete online e a pessoa diz-me, o porteiro diz-me: este seu bilhete já passou há 33 minutos. Eu tipo, como assim? É que eu comprei-o agora. Ele, pois, mas este bilhete já passou, este bilhete já não dá, tipo, então e agora? Tipo, lamentamos. E porquê que eu me senti um canalha? Porque a da altura vêm mais duas miúdas que também tinha acontecido exatamente o mesmo. Bem, estávamos ali os três a falar e depois eu tive que me virar e eu tive que dizer: eu vou ter que arranjar uma forma de entrar aqui. Não sei o quê. Pegaste o telefone, fiz os contactos, não sei o quê, e de repente vem uma pessoa buscar-me para eu entrar. Eu também expliquei-lhe, eu tinha comprado bilhete, não sei o quê, e eu olhei para aquelas duas miúdas. Uma delas tinha vindo da Madeira, de propósito, e tinha acontecido exatamente o mesmo, no mesmo site e tudo. E eu ainda falei com a pessoa para ver se conseguia meter as miúdas e não sei o quê, mas não conseguiu. E eu entrei na mesma, não é? Porque eu senti-me um verdadeiro canalha. Diz assim, deixei as miúdas lá fora, elas estavam na mesma situação. Eu não me senti nada bem com esta situação. E achei que juro que fiquei a pensar. Depois encontrei um amigo e disse: se calhar podia ter feito mais, podia ter. Não sei. Ok, esse tipo de privilégio acontece porque tu és uma pessoa conhecida. Sim. Conhecida e relevante. Relevante no meio em que te moves, não é? Não estavas propriamente a querer entrar num avião para ir à Lua. Estavas a querer entrar num concerto. Sim, foi isso. Eu depois, senti-me assim um pouco egoísta. Não me senti um pouco, senti bastante. Agora não há nada a fazer. Mas se calhar até podia haver a fazer, podia ter lutado um pouco mais. Enfim, mas foi isso. E sim, acho que claro que todos nós já tivemos atitudes estúpidas, não é? E eu também já tive as minhas, claro. E quem é que já não teve? Claro, e depois é uma questão, e às vezes, enfim, a pena até acaba por ser pesada, porque o arrependimento também é uma coisa com a qual muitas vezes, não estou a dizer nesta questão em particular, mas noutras coisas se calhar mais importantes ou mais perturbantes, o arrependimento depois acaba por às vezes de dar cabo um bocadinho da nossa cabeça, não é? Continuando neste assunto dos cancelados, temos o Kanye West, agora cuja entrada em Inglaterra foi barrada pelo governo britânico, uma vez que um historial de posições antissemitas faz com que ele seja uma espécie de persona não grata em território britânico. Ora, ele tem um espetáculo marcado para agosto no estádio do Algarve, como tu certamente sabrás. Achas que... Eu não vou ver. Como? Eu não vou ver. Não vais ver, exatamente. Esse arrependimento não. Achas que o MAI ou o Ministério da Administração Interna deveria... O MAI ou o Ministério da Administração Interna, que são precisamente a mesma coisa. Teria algo a dizer, ou achas que não se deve ir por aí? Que a iniciativa privada tem direito a trazer quem bem entender, mesmo que seja um tipo um sujeito
que passou os últimos anos com a posição que tem a defender, enfim, posso dizer, causas indefensáveis. Olha, eu sinceramente, como direi, eu não me identifico nada com quem não é. Por mim, não o contratava. Sim. Eu faria isso. Agora, que sejam essas pessoas a decidir. Eu não quero problemas na minha vida. Mas também não me escondo. Mas eu acho que é. Sim, mas os ingleses, o festival em que ele ia foi cancelado. Porque ele não pode entrar. E quem decidiu isso foi o governo. Portanto, achas que essa. Isso é uma questão política. É uma questão política, exatamente, sim, mas concordarias com algo do género? Ou achas que. Eu, se estivesse num cargo político, eu não contratava o Kanye West. Mas eu não estou num cargo político. Sim, mas também nem quero estar. Mas também não foi o governo britânico que contratou o Kanye West. Sim. É verdade, não sei. Isso é uma posição porque depois delicada. as consequências depois têm que ser medidas. Há uma série de novelo que se desenrola a partir daí. E hoje em dia também se funciona muito em função desse tipo de percepções e do que é que. Aliás, esta questão agora da guerra no Irão, a guerra do Irão, isto é, da questão do Irão com os Estados Unidos, acaba por ser. Nós estamos a assistir a uma. Acho que nunca assistimos a um debate tão flagrantemente mal criado. Neste caso, digo eu, porque acho que nunca vimos um estadista a escrever que vai exterminar uma civilização ou que vai. E as palavras nunca deixaram de ter e cada vez mais têm significado e consequências, não é? Porque já muita gente deixou de existir à conta de coisas que foram ditas e de posições que foram tomadas. Sim, as posições estão muito E agora ia dar um exemplo contrário, o do Diogo Faro e do Francisco Rodrigues da Silva, líder do Chicão, que são amigos improváveis, e porque é uma história de aproximação numa altura em que as barricadas se multiplicam. Eu conheci o Chicão, entretanto, através dos monstros do ano. Ele foi nomeado monstro político e foi lá receber o seu monstro muito simpático. Há alguém de quem nunca imaginaste ser amigo e por aí isso acontece? Olha, eu não sei se eu nunca imaginei. O que eu sei é que me tornei amigo do Miguel Poiás Maduro por causa do paddle e por causa de uma entrevista que eu lhe fiz. Era uma entrevista igual a esta. Sim. E no final eu senti uma química pessoal muito, muito grande por ele. E a verdade é que nos tornamos mesmo grandes amigos. Uniu-nos primeiro o desporto, e por causa do desporto a amizade começou a crescer. E eu acho que ele é um das pessoas que eu conheço que pensa de uma forma, como direi, mais moderada, mais racional. Gosto sinceramente de ouvir da sua visão. E se calhar nós precisamos mais no tempo atual de pessoas moderadas. Portanto, acaba por ser uma amizade bastante improvável, não é? Improvável porquê? Tratando-se de uma pessoa moderada. Sim, não esse. Sim, eu sou uma pessoa moderada, sim. Mas ambos parecem ser pessoas moderadas. Até poderia ser uma amizade provável de alguma maneira. Sim, improvável porque são de terrenos diferentes. Sim, repara, ele vinha do meio político, ainda por cima ele é de direita, eu sou tendencialmente de esquerda, portanto seria improvável por causa disso. Há quem diga que uma certa direita moderada neste momento está mais. Olha, temos o exemplo do Francisco Rodrigues da Silva, o Chicão, que acaba de dar uma entrevista ao público, creio eu, semana passada, no fim de semana. Eu lia numa viagem de comboio do Porto para Lisboa, em que ele acaba, talvez de forma algo provocatória, a citar Mário Soares. Portanto, no fundo, há uma certa direita democrática que hoje em dia se identifica muito mais com o centro, onde também alguma parte da esquerda no fundo, quem de alguma maneira ajudou a que António José Seguro fosse eleito, não é? Houve aqui uma espécie de acordo entre partes moderadas, não é? De vários âmbitos, digo eu, mas gostava de saber a tua opinião sobre isso. Já agora deixa-me dizer-te que nos últimos anos aconteceu algo que, como direi, de repente eu vi-me obrigado a saber um pouco mais de política. Confesso que é um meio que eu não sei muito,
porque entrevistei basicamente todos os candidatos às presidenciais, entrevistei todos exceto o André Ventura, que não aceitou. Mas o convite foi-lhe. Sim, sim. E tu fazias entrevista? É que o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, não é? Sim, mas eu faria. E também nas eleições autárquicas, em que também entrevistei todos os candidatos. E foi muito curioso perceber os seus discursos. É claro que eu vou por uma via mais pessoal e menos política, claro. Mas também, obviamente, cada altura falo de política. Aí tive ajuda sempre importante da Raquel Mourão Lopes, que temos nos programas. Pronto, disseste que farias entrevista a André Ventura, ao contrário, por exemplo, do Ricardo Araújo Pereira, que nunca lhe interessou o convite. Ele assume claramente que é alguém que não quer ter no seu programa. Sim. O que é que lhe perguntavas? O que é que tu gostavas realmente? Aquela primeira pergunta de vou ter o André Ventura, é isto que eu lhe quero perguntar. Isso agora não. Agora não se dá, não é? Porque ele recusou. Sim. Não. Ainda não tinha essa pergunta. Não sei o que é que lhe perguntaria. Teria que pensar. Mas muitas coisas perguntava. E sobretudo que gostava que ele explicasse a forma como ele, é que muitas como vezes ele pensa. O entrevistador tenta-se colocar na cabeça do entrevistado, tentando perceber uma série de razões que o movem, não sei quantos, e obviamente, claro que há outras possibilidades de fazer uma entrevista, que é entrar no confronto e de repente as coisas descambarem, e às vezes isso dá ótimos vídeos nas redes sociais. Sim, mas eu não ia entrar em confronto. Tenho a certeza que não iria fazer. Eu sou um entrevistador, não é? Evidente. Voltando à música, ainda te agarras loucamente a uma canção, ou isso é algo que só conseguimos fazer até certa idade? Aquelas canções que ficam epidermicamente ligadas à nossa... Sim. Isso é algo que me acontece. Ainda acontece? Ainda acontece. Sim. Ouvires uma música em loop depois de descobrires, não é? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é ela depois ficar. Por exemplo, dou aqui uma pergunta, enfim, algo leve, mas reutilizaste canções de namoro ao longo do teu percurso sentimental? Porque cada binómio amoroso tem a sua canção distinta. É possível ouvir a mesma canção com pessoas diferentes? E ela significar a mesma coisa? Não acho. Eu acho que isso não pode ser possível. Essa pergunta é ótima. Eu acho que isso nunca aconteceu no mundo. Será que alguém é tão canalha ao ponto de escolher a mesma música para relacionamentos diferentes? Pois no meu caso não aconteceu. Sim, mas há aquelas situações em que do género, olha esta música de que eu gosto muito. Nem é questão daquilo se transformar no hino oficial, mas isso sim é uma canalhice. mas sim, eu acho que nós gostamos de mostrar a quem gostamos, as pessoas que gostamos, a música de que gostamos, não é? Sim, mas isso é uma coisa. Outra coisa é essa música depois significar a união entre duas pessoas. Sim, mas às vezes verdade, sim. Parece-me estou a defender de alguma coisa que não é. Mas às vezes, enfim, será que somos assim tão ecléticos ao ponto de numa nova relação de repente queremos mostrar aquelas questões quase de mágoa, que é mágoa ou de arrumaste uma relação, não queres voltar a ela, estás com outra pessoa, se calhar dificilmente vais ouvir a mesma canção com quem que te levou a abraçar e a fazer outro tipo de coisas com a pessoa anterior, porque precisamente estás a confundir as coisas, não é? E acho que isso não é bom. Mas a música é importante. Eu lembro do Marco aqui neste mesmo microfone estar a dizer-me que, não, para já, que foste tu que o apresentaste à namorada, à namorada, exatamente, sim. E atual companheira. E por outro lado que a música é completamente indissociável do amor. Ou seja, quem gosta muito de música não vai de repente deixar... Não são coisas que se possam colocar de parte. Ou viver em mundos separados. A música é normal, não é? A banda sonora das nossas sim, nossas e há sempre aquela frase, não é? Mítica, que é não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Exatamente, do Carlos T. Eu acho que é um bocado verdade. É um bocadinho verdade, não é? Mas já tiveste certamente relações com pessoas muito diferentes. Outro tipo de coisas, sim. Mas não tão distantes da minha realidade. Mas eram outros ritmos, mas seria um deal breaker, como se costuma dizer. Acho que seria. Sim. Não é? E o que é que, agora só por uma questão quase cómica, o que é que tipo de música é que te fazia recuar como um cão assustado? Sei lá, tipo,
ela ser uma fã de Scorpions, não é? Tipo, mas não sei, não, acho que não conseguiria. Eu estou a brincar, porque eu sou bastante tolerante. Eu gosto de dizer isto por piada. No final dos anos 80 isso não seria tão preocupante quanto isso. Mas sei lá, se há bocado perguntavas se eu tinha alguma embirração. Mas sim, a minha embirração é Scorpions, mas não me quero aqui incompatibilizar com os fãs dos Scorpions. Eu digo isto com alguma comicidade. fernandalvim@hotmail.com. E os Scorpions. Tu apresentas a prova oral há tantos anos quanto o Fernando Mendes leva à frente do preço certo. Sim. Eu sei que a TV e a rádio têm as suas diferenças, Sim. mas faltam só 6 para chegares aos 30 anos do TV Rural. Certo. Vou-te fazer um exercício mais complicado. E aquele que se calhar estarias menos disposto a compactuar com. Queria que me dissesses um convidado que te encheu as medidas por completo, a melhor entrevista de sempre, aquela que te lembrarás para sempre, mas também te queria perguntar se houve algum em que sentiste uma frustração brutal. É muito fácil de responder. Sim. Olha, duas. A Paula Rego, claramente, pela dimensão da própria Paula Rego e por aquilo que ela disse na entrevista, ela estava bastante inspirada. Foi uma entrevista nessa altura muito, muito comentada. E também do Senhor do Adeus. Eu entrevistei-o, fui ter com ele ao Restelo. Sim, o Senhor do Adeus deambulava entre o Saldanha e o Restelo. Eu fui ter com ele ao final da tarde no Restelo. Esse programa originou uma espécie de movimento de homenagem ao Senhor do Adeus durante o direto. Então os carros começaram-se a dirigir ao Restelo e a apitar enquanto passavam por nós, porque eu estava em discussão na rua. E as pessoas sabiam que eu estava no Restelo e começaram a dirigir-se ao Restelo no fundo, para homenagearem também o Senhor do Adeus. Em relação à pior entrevista, posso dizer que foi a Cicciolina, porque eu já entrevistei 2 vezes e foi a primeira entrevista. E a primeira entrevista, ela chegou ao programa e disse-me isto é verdade. Há 2 coisas que eu não falo. Eu, sim. Quais são? Primeira, política. Eu tipo, é chato, mas tudo bem. Então, e segunda, não falo sobre sexo. Eu tipo, mas espera aí, vamos falar sobre quê, não é? Eu estou à frente da Cicciolina e ela diz-me que não fala sobre política e sobre sexo. Então vamos falar sobre quê? Na tua cabeça imagina aquelas imagens em que passa um fardo de palha assim no horizonte do Texas. Eu não estava a acreditar. E ela diz-me assim, quero falar sobre a Medi. A Medi tinha acabado de desaparecer. Sim. A Medi. Ok, e depois de cada. Repara, eu tinha 1 hora de entrevista com ela num programa em direto com a grande agitação. Eu disse, mas como é que eu agora vou sair daqui? E então, cada vez que eu me aproximava do assunto de sexo, não é? Ela disse, mas eu não quero falar sobre isso. Ou fazer uma pergunta mais pessoal a ela, isso poderás ler na minha biografia que vai sair entretanto. Eu tipo, tá bem, mas ainda não saiu. E aquilo foi muito complicado, mas pronto, lá consegui encher chouriços durante 1 hora com a Cicciolina. E depois, eu acho que ela vinha ali com qualquer coisa, mal disposta com qualquer coisa, não teve nada a ver comigo, qualquer experiência que ela teve antes, numa outra entrevista. I don't know, o dia não lhe devia estar a correr bem, porque depois na segunda vez ela veio e já falou de tudo, sem problema nenhum. Portanto foi isso. Portanto, essa foi a minha vida mais frustrante. Mas não levaste a peito? Não, porque é que disse isso? Era uma piada. Não levei. Não, há um vídeo engraçado nos arquivos da RTP. Ela esteve cá em Portugal e foi ao Parlamento. Foi ao Parlamento e mostrou um dos seus tais. E esse vídeo é extraordinário, porque a forma como as pessoas, os deputados estão a insurgir, e ela, tipo, muito cândida, também lá um saio, tipo, isso foi um grande escândalo. Mas pronto, ela marcou de alguma maneira o imaginário infantil, não é? As pessoas queriam. Tal como tu, somos mais ou menos da mesma geração. Sim. E não era todos os dias, não havia internet, não era todos os dias que uma pessoa conseguia ver um seio feminino na televisão, não é? Mas ela, ela tinha o cuidado de mostrar apenas um. Eu lembro-me que nunca. Sim. Era só um. É incrível, tu agora tocaste nisso, não é? Era muito raro. Por isso é que aquela série, o Pantanal, teve tanto sucesso em Portugal, não é?
Era uma novela Havia muito brasileira, erotismo e nós exatamente, deixa cá ver Aquilo isto. dava, a RTP, entre aspas, despejou para o segundo canal, acho que era à sexta-feira às Sim, 11 da sim, noite, sim, quando sim. toda a gente está fora de casa a fazer qualquer coisa mais interessante, se calhar. Sim. E eles passavam a novela Pantanal era uma novela que inclusive não era da TV Globo, foi dos primeiros grandes sucessos fora do canal habitual das novelas. Há uns dias, isto agora até bate certo com a conversa da Cicciolina, hoje dificilmente seria, enfim, improvável que alguém viesse ao Parlamento português convidado, ainda por cima. Ela era deputada, convém dizer, de um partido italiano, e foi nessa condição que se apresentou na Assembleia da República em Portugal. Há uns dias, num scroll do TikTok ou do Instagram, deparei-me com alguém a discutir algo que se tinha passado no Cabaré da Coxa há 20 e tal anos. Eram pessoas novas e mostravam uma certa incredulidade por aquilo estar a acontecer ainda em televisão. E aquilo era, creio eu, um repto do género: mandem fotos tiradas à socapa por baixo das saias. Coisas que se faziam nessa era de libertinagem dos canais de cabo. Os canais de cabo, a certa altura, abriram ali um bocadinho... abriram literalmente os horizontes de até onde se podia ir. O Gel, por exemplo, passou por aqui no nosso podcast também. O Gel, como sabes, começou pela música e foi nessa acompanhei muito. Eu fui a primeira pessoa que entrevistou o Gel na televisão. Ele tinha um programa na SIC Radical, creio eu, que era o Vai Tudo Abaixo. Sim. E ele disse-me que nunca foi a fase da vida em que teve mais processos em tribunal, porque muita gente se insurgia por tudo e por nada. A televisão nessa altura, e tu estiveste ligado ao curto-circuito, que era um laboratório incrível e uma rampa de lançamento ainda mais impressionante. Muita gente. E aquilo era indireto, com telefonemas, tu não sabias muitas vezes do outro lado. Alguém que ia dizer uma barbaridade. Achas que se é longe demais na altura, ou é 2026 que é demasiado paroquial? Onde é que te posicionas? Acho que é um pouco das duas, não é? Sei lá, esse exemplo que me deste de Cabaré da Coxa, acho impensável. Acho mesmo impensável, mas acho que já acharia nessa altura. Eu, por acaso, acharia impensável nessa altura. Mais impensável ainda. Eu não me demorei o tempo suficiente para perceber se aquilo era uma brincadeira ou se era de facto um... ok. Mas de qualquer das maneiras, hoje em dia, às vezes as próprias brincadeiras correm mal, não é? Sim. E era um programa claramente... Enfim, tinha uma postura, o Cabaré da Coxa. Claro. O Rui Unas também desempenhava ali uma personagem que certamente não será identitária do próprio Rui Unas. Claro. O Jimba também estava a fazer uma personagem... que se calhar o Jimba era o mais igual a si próprio, digamos assim. E havia o papagaio que dizia uns palavrões e umas verdades e mais não sei, umas verdades ou umas mentiras, mas era também uma espécie de alter ego. Era possível às vezes coisas que o papagaio dizia, o personagem Rui Unas não poderia dizer, mas aquilo havia um certo, e o próprio nome Cabaré da Coxa, ou seja, tinhas uma... O Unas era totalmente subversivo no Cabaré da Coxa, e era isso que as pessoas dele esperavam, não é? Evidente, mas era um formato assumido, ou seja, não seria a mesma coisa se isso tivesse passado no programa da Fátima Lopes. Achas que hoje em dia às vezes há uma certa... Não se consegue distinguir quando uma coisa faz parte de um cenário e de uma estética e achamos que é tudo moral, ou a moral tem que existir independentemente dos contextos em que ela seja apresentada? Olha, eu acho que as redes sociais vieram acabar de certa forma com a ironia, e eu tive uma ideia há já algum tempo, que eu acho que é uma ideia vencedora, que é, da mesma forma que quando vemos um filme com conteúdos que podem ferir as suscetibilidades, há uma rodinha do canto superior direito, não é uma bolinha. O Henrique Vila-Matas, do escritor espanhol, defende precisamente esse tipo de... Quer dizer, não defende, não. Ironiza, diz claramente que a ironia acabou e que há pessoa... devíamos usar smileys, não é? Não, a minha ideia é esta. Sempre que houver ironia passível de não ser compreendida, colocar-se exatamente no oposto contrário, portanto, no canto superior esquerdo do ecrã, umas orelhas de burro. E essas orelhas estão sempre lá, e quando alguém não entende, então pá, não viste, estão lá as orelhas no canto superior. É ironia, pá, ele já está a dizer que é para haver pessoas como tu que não compreendem, está ali a ironia. Podia ter um QR Code por baixo, tu ias lá com o telemóvel e tentavas perceber um bocadinho melhor o que é que estava ali em causa. Porque o grande problema do humor, e eu não sou humorista, é... Se tu tens que explicar a piada, se tens de dizer é humor, acabas de matar a piada, não é? Pá, a piada está, não tens que explicar. E sentes que falhaste. Sim, claro. Pá, tipo, mas é que... Como direi? Eu acho que às vezes... como é que é? Há uma frase... Às vezes tu percebes claramente que a pessoa não quer entender.
Estás a ver? Não é que não tenha entendido, a pessoa não quer entender isso. É claro que a pessoa sabe que há ali ironia, mas quer, bora lá, vamos lá picar. É-lhe assim, mais rentável não entender, não é? Tipo, exatamente, sim. E esse é o problema. As orelhas de burro resolviam esta questão. Dizer a ideia que não quer entender. Estão ali as orelhas de burro, é ironia. Então eu devo corrigir, foste mais longe ainda que o grande escritor espanhol Henrique Vila-Matas, propondo uma solução ainda mais, eventualmente embaraçosa até para quem. Posso então citar-te e dizer: olha, eu fui mais longe que o próprio Henrique Vila-Matas. Muito obrigado. Um dos melhores elogios que já me deram. Falámos dos limites do humor e eu não vou fazer a sacramental pergunta, que acho demasiado chata a resposta normalmente, se o humor tem limites ou se não tem limites. Mas o que eu acho pelo menos a sensação para mim é um bocadinho mais empírica. Eu acho delicioso quando por alguma razão há qualquer coisa que nos faz rir num funeral e de repente nós não conseguimos perceber o que é que pesa mais, se é a dor ou o respeito que temos, até às vezes por pessoas muito próximas, que devemos ter naquele momento, ou a iminência da transgressão, aquele suor frio de se eu agora me desmanchasse aqui a rir. Isto já te aconteceu certamente, os nervos geram ainda mais vontade de rir muitas vezes. Achas que é uma situação... Ok, estou a ir a usar o funeral um bocadinho como um exemplo, mas achas que o limite é a tua própria autoconsciência de que tu estás a entrar num território que já não consegues controlar? Ou seja, é a falta de controle que é o limite? Eu acho que o limite pode ser esse. E acabei por fazer o rei da sacramental pergunta. Bem, o limite pode ser a Constituição, não é? Sim. Eu acho que o limite deve ser a Constituição, não é? E eu digo sempre, e parece-me que a minha ideia principal é: o humor serve, desde logo numa primeira instância, para que tu percas o medo. Eu gosto muito que a definição do humor, da forma como eu vejo, seja sempre... Eu acho que é uma das suas principais funções. Eu diria que é a principal função. Que tu percas o medo em relação a assuntos que normalmente não são falados, que metem medo às pessoas, que muitas vezes são diabolizados. E o humor serve para tornar mais leve esse assunto pesado. O humor não está a dizer que esse assunto não é pesado. O humor sabe que ele é pesado, mas está a torná-lo mais leve, para que ele possa ser olhado de um outro modo. É assim que eu gosto sempre de olhar o humor. É uma visão interessante. Ainda te lembras de mim? Passemos agora para um dos temas da semana. Inevitavelmente os 2 concertos de Rosalía na Meu Arena em Lisboa, que o Fernando Alvim teve a felicidade de ver, ao contrário de 2 amigas da Madeira. Coitadas, ficaram à porta. Pode ser que no segundo concerto tenham um bocadinho mais sorte. Inevitavelmente esses concertos marcam a agenda da semana. No dia em que gravamos este podcast, lá está, já o disse, ela dará o tal segundo concerto na Meu Arena. A reportagem Blitz esteve no primeiro, um espetáculo cintilante e multifacetado que contou com a participação de Carminho em memória. Diz-me uma coisa, Fernando Alvim, tu ainda te consegue... um momento, lá está, que vou dizer que emocionou muita gente, duas vozes. Tu ainda te consegues arrepiar num concerto? Já deves ter visto, enfim, tal como quem trabalha nisto, não é? Milhentos concertos, mas ainda há aqueles momentos em que de repente sentes a pele de galinha e percebes que se aquilo só podia ter acontecido porque estás a ver um concerto ao vivo. Ontem senti isso. Ontem senti isso várias vezes com a Rosalía. E senti isso porque estava perante a grande beleza musical, estética. Eu acho que a Rosalía é nova. Teste visto, mas Nova Madonna. É nova Madonna. Eu acho que a Rosalía é nova Madonna, né? Acho que deve ser muito difícil a uma artista no tempo atual ser melhor do que a Rosalía. Sei lá, ainda não vi a Beyoncé, não é? Mas acho que o apuro estético da Rosalía, a forma como ela pensa, a voz dela, a performance, tudo aquilo. Achas que a proximidade, a nossa proximidade em relação ao idioma tem algo a ver? Isto é, não é que nós não percebamos inglês, não é que nós não percebamos francês, mas há aqui um maior ponto de contacto, não é? Sabes que o que eu gosto na Rosalía, o que eu gostei no espetáculo, é que há a parte performativa, diria que é toda a parte, há
há um guião no espetáculo da Rosalía, mas também há partes em que se percebe que, como direi, mesmo que ela esteja com uma parte performativa, quando ela fala com o público, quando ela cria momentos, ela cria ali uns momentos que percebes que aquilo há um grau de espontaneidade, há um grau de risco. E aí nesse grau de risco e nesse grau de espontaneidade que ela não pode entrar em performance. Isto é, ela tem que mostrar ali o seu eu. E o eu da Rosalía vai muito de encontro à forma espontânea com a qual eu defendo a comunicação. E essa forma espontânea está muito presente nesta nova geração. Acho que a geração atual, que não a minha, comunica muito melhor do que a minha. São mais espontâneos, há uma maior transparência, sou à verdade. E o que eu senti no espetáculo da Rosalía foi que soava à verdade. Curiosamente, esta semana fui ver também os Tame Impala. Fui aí que ouvi o meu filho. Desculpem, fui que vi o vocalista do como é que é? Dos Magic. Rip Magic. Não sabes, tu não conheces o percurso musical do meu próprio filho. E na verdade o que eu senti foi justamente o mesmo. Se calhar até há uma tendência. Os Tame Impala devem ser das bandas mais cool do momento. Acho que toda a gente agora toda a gente foi ver os Tame Impala, reconhece que um dos momentos maiores foi justamente a parte em que o vocalista dos Tame Impala, ele sai do palco principal e vai para um palco no centro do Altice Arena, do Mel Arena, que é muito costume, aliás, quase todos os artistas fazem isso, não é? Sim. E ele vai por um corredor e o que ele faz é, ele filma esse percurso, e nesse percurso, como é óbvio, ele vai à casa de banho e ele filma todo esse momento. Então fica o Mel Arena em suspenso, com ele, com a câmara só a filmar as pernas, em que se vê que está na casa de banho, não é? E ficamos todos ali à espera. E esse momento esse momento é ótimo. Sim. Porque a banda está a fazer uma espécie de banda sonora enquanto está toda a gente a ver o que está a fazer. Depois ele vem, lava as mãos, estás a ver, e volta. Pá, isso deu uma perspectiva humana. Tipo, o grande artista a mostrar que faz coisas como todos nós fazemos. Vai à casa é mais do que natural. Por cima, ele sabendo que vai para outro palco, já tinha meia hora ou mais de concerto. Ok, vou aqui à casa bem no instante. Eu às vezes questiono como é que há artistas que aguentam um concerto inteiro sem precisar, especialmente aqueles que bebem cerveja durante o concerto. Em concertos de rock é normalíssimo. Olha, eu passo música há 30 anos ou mais, nem sei. E eu, quando estou a passar a música, estou a beber nos copos, claro. E uma adaptação tem que sempre. E todos os DJs têm sempre uma música longa. Aqueles 9 minutos. 9 minutos, 7 minutos, que é esse momento em que vão à casa bem no instante. Que é para haver tempo. Pensava que ias dizer que tinhas um balde por baixo. Não tenho. Mas lembro-me que, sei lá, nos anos 90 era sempre aquela música dos Heróis do Mar, a Paixão, sabes? Tinha 6 minutos no e tal. Extended Mix, não sei quantos. E lá ias do... agora passo uma dos LCD Sound System. Depois da dose dupla de Rosalía, a agenda de concertos próximos assinala os últimos 2 dias do festival Westway Lab, 10 e 11 de abril em Guimarães, com nomes como o Seguro Fichado ou o projeto MX GPU, que junta a Molinex e GPU Panic. A 10 de abril, o Estar a Perdida do Punk atuam no Lisboa ao vivo, o mesmo dia em que temos Mário Lajinha e Pedro Burmester, que não são do punk, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, e Edmundo Inácio na Casa Capitão, em Lisboa. A 11 de abril, António Zambujo mostra o novo Oração ao Tempo no Coliseu do Porto. A 12, Agir e Paulo de Carvalho, filho e pai, convidados do posto emissor da passada semana, sobem ao palco do Coliseu de Lisboa, e os Blues do Deserto dos Tinário N vão soar na Casa da Música a 13 e no Lisboa ao vivo a 14. É uma semana preenchida ainda. One O Tricks Point Never na Culturgest em Lisboa a 14, e já neste dia 10 uma eliminatória do Festival Termómetro em Angra do Heroísmo nos Açores, com Daphne Chanel, Tinta Persona e Rita Cortesão. Chegamos ao fim de mais uma edição do Posto Emissor. Muito obrigado ao Fernando Alvim por ter estado connosco. Eu sou o Luís Guerra.
Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Como é hábito, terminamos com uma breve leitura à escolha do nosso convidado e eu vou perguntar ao Fernando Alvim o que é que nos vai dizer, antes de dizê-lo propriamente. Ok, uma leitura. Sim, uma leitura, uma coisa que queiras dizer de cor, uma poesia, Nós fazemos isto com todos os convidados e tu próprio já foste convidado do Posto Emissor. Sabes que eu tenho déficit de atenção, portanto já não lembrava disso. Então, mas eu posso... Deixa-me só dizer uma coisa ao estimado público. Fernando Alvim é daquelas pessoas que recebem um WhatsApp por escrito e responde com um áudio. E o problema é que nem sempre respondo a tudo o que é perguntado. Tudo que é perguntado é surpreendente porque eu respondo sempre com áudio, mesmo quando é curto, que é isso que irrita muitas pessoas. Que é tipo, sim, ok, combinado. E eu respondo por áudio. E as pessoas dizem, olha lá, tu respondes mensagens de 2 segundos por áudio. Eu já percebi que as pessoas são mais tolerantes a áudios longos, tipo 30 segundos, não mais que isso. Respeitam mais do que curtos, não compreendem. E eu faço muito isso. Olhem, eu não vinha muito preparado para isto, esqueci-me que tinha que o fazer, mas lembrei-me então do Alcirovitz, que foi um dos poetas que eu disse no Dia Mundial da Poesia no CCB. Uma série de pessoas que foram lá dizer poesia. Foi ótimo. Muitas pessoas que foram ao CCB e que estavam ali a ouvir poesia. E eu também fui uma dessas pessoas que tinha que o fazer enquanto convidado, mas depois também enquanto eu fui público durante o dia, fiquei ali. Foi um dia bem passado a ouvir poesia. E então o Alcirovitz, entre os poetas que eu escolhi, foi claramente aquele que no final as pessoas vinham perguntar como é que era aquele poeta. Vale a pena, procurem por Alcirovitz e vão gostar. Deixa-me só dizer-te o seguinte, antes de leres, queria só que lembrasses aos ouvintes que o Termómetro Unplugged vai continuar agora com as eliminatórias e... Sim, e vamos ter uma final. O termómetro já se chama, já não se chama Unplugged, já se chama só termómetro. A final vai ser no dia 10 de maio, vai ser às 4 da tarde. Vamos ter mães solteiras como convidados especiais e os 3 finalistas destes 30 que vão ser revelados em vários pontos do país. Estamos a crer que vai ser uma final de grande celebração. São os 30 anos do festival. Se gostam de conhecer coisas novas, eu acho que têm aqui uma boa oportunidade de serem testemunhas do início de algo aqui no Lisboa Vivo. Fica o convite feito. E terminamos então com poesia. Poesia, do Alcirovitz, A Geometria da Felicidade. A minha mãe disse, não te sentes demasiado perto da televisão, vais ficar cego. E se ficares cego, vais ter de usar óculos escuros. E se usares óculos escuros, as pessoas vão pensar que és um músico de jazz famoso e vão pedir-te autógrafos. E tu não vais conseguir ver o papel para assinar. E eles vão pensar que és mal educado. E tu vais passar o resto da vida sem amigos. Tudo porque querias ver os desenhos animados de perto.